Bom, mais uma vez, gente, vamos lá. Agora falando um pouco sobre a lógica de qual lógica você pode usar, né, para poder separar suas pecinhas, né? Como é que você pode fazer para você não perder tanto tempo, organizar tudo e coisa e tal, enfim. Os critérios que eu normalmente uso para fazer esse tipo de coisa é o seguinte: eu preciso de um sistema que me permita achar as peças que eu quero, saber quantas dessas eu tenho e de qual cor, né? Quantos de cada cor tem, coisa e tal, certo? Aí eu vou pegar alguns exemplos da minha coleção mesmo para exemplificar isso. Alguns são mais batata, como por exemplo o que está aí na sua frente. Claramente o que está aqui é peças lisas, certo? A maioria das coisas que tem nesta mesa separatória aqui é tudo peça lisa. Aí como pode ver, já tem alguns exemplos aqui. Por exemplo, se você tiver quantidade suficiente para você poder separar por cor e por tipo, tá aqui, ó. Isso aqui é uma 2x2 lisa, amarela. Tem também de cinza, né? Aqui mais pra cá você vê as cinzas, né? Tem também as de 1x1. Mas aí, caso não tenha número suficiente, eu meio que separo por cor. No caso, assim, neutralidade. Ou por similaridade. Por exemplo, cinza, branco, preto, todas vão ficar aqui, certo? Todas estão aqui, que tem esse caráter. Mas caso elas tenham quantidade suficiente para encher bastante uma dessas aqui, aí você pode separar aqui só para ela, né? No geral, para esse tipo de peças, assim, que você não consegue encaixar uma na outra, quando eu digo isso, é isso aqui, ó, elas não podem se encaixar uma na outra, né? Inclusive é uma das formas que eu vou mostrar mais à frente de como você pode separar, mas no caso dessas aqui, que elas não grudam entre si, é assim que eu faço, certo? Assim fica mais fácil de determinar, ou pelo menos onde elas estão. Não dá para saber exatamente quantas tem nesse sistema, mas é o que dá para fazer, certo? Pelo menos para esse caso aqui em particular. Agora, tem algumas situações em que você tem que dar uma misturada legal, certo? Por exemplo, nesse caso aqui. Aqui, não sei se vai dar pra ver certinho. Deixa eu ver se eu consigo mexer na câmera sem dar problema. Por exemplo, aqui. Tá vendo que isso aqui tá tudo misturado? Pois é, todas as cores estão misturadas aqui. Só que elas não têm, digamos assim, quantidade suficiente para você poder reservar cada um desses negocinhos aqui para cada cor. Não sei se deu para entender o que eu quis dizer, mas, por exemplo, ter um desse recipiente só pro branco, enfim, não dá, sabe? Nesse caso, não tem quantidade suficiente. Aí o que a gente faz? A gente coloca todas desse mesmo tipo, que no caso é essa daqui, né? Não sei se está dando para ver que tipo é, né? Mas enfim, desse tipo aqui. Todas desse tipo que não são translúcidas estão aqui. As desse tipo translúcidas estão aqui do lado dela. Todas relacionadas com esse tipo de peça estão aqui. Uma mais próximazinha aqui que está do outro lado, que ela é um pouquinho maior, ela segue a mesma tendência, só que ela é um pouquinho maior, só isso. E ela também está misturada aqui porque não tem quantidade suficiente. A mesma coisa acontece com essas aqui de grill, né, que tem essas aberturazinhas aqui. Mesmo esquema de proximidade de cor. Geralmente cores neutras, preto, cinza, branco e coisas desse tipo, eu tendo a colocar juntas, né? Cores um pouco mais vibrantes eu coloco juntas também. Algumas, né, no caso. Deixa eu ver aqui o que mais eu posso colocar como exemplo. Enfim. Aí no caso de tipo, né? Eu separo, por exemplo, peças especiais, né? Que eu quero saber quantas eu tenho aqui, já dá pra você ver como é que você faz esse esquema, né? Eu grudo elas uma na outra. No caso, por exemplo, aqui. Essa daqui é que tem um pegzinho só, né? Um studzinho em cima. Um por dois com um studzinho em cima. Aí eu coloco todas grudadas uma na outra, né? Assim eu tenho uma boa ideia de quantas tem. E se tiver cor insuficiente, você pode colocar todas num canto só. Aí tá aqui. Todas essas aqui seguem essa mesma tendência, certo? Aí você meio que tem que separar um canto, por exemplo, as peças que têm caráter especial, que grudam alguma coisa nelas, ou que tem só um studzinho, alguma coisa parecida com isso, entendeu? Aí tá aqui, ó. Aí você separa dessa forma, para você poder achar elas com mais facilidade e também saber mais ou menos quantas dessas você tem por cor, né? Porque isso sacaneia muito na hora de você fazer um projeto. Você pensar, eu preciso de umas, sei lá, 10 dessa. Essa azulzinha aqui, por exemplo. Como pode ver, não tem 10 dessa aqui. E aí? O que você faz? Você tem que pensar em uma outra coisa, né?
E você tendo esse sistema aqui, você consegue determinar mais ou menos quanto de cada coisa você tem, quantidade, coisa e tal. E se você não tiver uma quantidade grande o bastante de uma cor específica, aí você começa a juntar, né? Por exemplo, esses aqui tem verde escuro, tem esse marrom claro, rubro, um roxo e 3 desses azuis aqui piscina, certo? E o cinza. Como pode ver, tem outros aqui com esse, por exemplo, esse cinza claro que tem quantidade suficiente para fazer uma pilhazinha, mas tem outros que não tem. Aí esse que só tem 1, 2, 3, 4 ou pouquíssimas peças, aí você junta tudo num único bolo, entendeu? Aí vai ficar um esquema desse tipo aqui. Você sabe mais ou menos onde é que elas estão, né? Porque você determinou mais ou menos onde cada uma dessas vai ficar, o chip, coisa e tal, né? Assim você consegue determinar onde tudo está, né? Porque se você puder juntar elas uma atrás da outra, e você tá aqui, ó. Todas desse tipo estão aqui. Fica bem mais fácil. E por fim, só para finalizar, isso aqui é o que está nas gavetas, né? Só para você tentar entender a ideia mais ou menos, mais um pouquinho. Seguindo aquela lógica, né? Se elas conseguirem se juntar um no outro, faça isso aqui. Tem uma boa ideia de quantas tem, certo? As cores, elas já estavam, todas essas aqui estão, todas desse tipo, né? 2x2 já estão numa gaveta única. E tá tudo lá, certo? Aí agora eu tenho uma boa ideia de quantas dessas cores eu tenho. Tá tudo numa gaveta só desse tipo, né? Agora resta saber se tem quantidade suficiente do que eu quero, né? Aí se não tiver quantidade suficiente, né? Você simplesmente junta todas elas assim. Se tiver quantidade suficiente para fazer um blocão, faz um desse aqui mesmo. Esse aqui é 1 por 1, né? 1 por 1 por 1, né? Que eu chamo. Todas juntas. Ou se não tiver quantidade suficiente, você simplesmente vai misturando, mas você sabe exatamente quantas você tem, certo? Você já sabe onde é que elas estão. No meu caso, as gavetas, como eu já mostrei para vocês, né? Mostra todas desse tipo aqui, né? Que tem esse formatinho num canto só. Aí com esse sistema agora, beleza, eu sei onde estão todas essas aqui, mas só que eu quero saber quantas da roxa eu tenho, quantas dessa daqui eu tenho, ou da rosinha, ou do rosa escuro, ou seja lá o que for. Aí desse jeito é uma forma que eu determinei para você resolver essas questões aí. A mesma coisa vale para acessórios e coisa e tal, mas enfim, aí depende de você. Eu acho que isso aqui economiza tempo, certo? É muito chato você organizar as coisas desse tipo, ainda mais se você tiver muita peça. Mas acredito que ajuda na hora de você montar coisas, projetar e fazer suas coisas, porque agora você tem uma boa ideia do que você tem. E quando você desmontar seus Macs, ou seja lá o que for, desmonte já com isso aqui em mente. Desmonte, vai juntando as peças do mesmo tipo e coisa e tal para você colocar de volta nas suas divisórias. Mas no geral é isso aí, pessoal. Espero que tenha gostado e é isso aí. Vamos ver.